Fala pessoal, eu tinha feito um vídeo, né, sobre o seminário, é, a importância do seminário, né? E tem um irmão que discordou algumas vezes do que eu estava falando, mais ou menos. Ah, Aí tem uns pedacinhos da fala dele aqui que eu queria só ler, quer dizer, comentar na verdade, né? Ele fala bem aqui, por exemplo, o seminário, na parte final, não mostra que a pessoa realmente conhece a Deus. Então, eu acabei respondendo também aqui, né? Eu respondi. Deixa eu selecionar aqui. Tinha respondido já, né? Com o perfil do canal e agora eu respondi também com um outro. Eu estava usando outro perfil, então eu respondi também. Eu perguntei, né? Irmão, qual é o objetivo de estudar um seminário, né? Talvez o irmão não tenha entendido muito bem qual é o propósito do seminário, né? E porque o irmão fala que o seminário não mostra, no caso, né? Que a pessoa realmente conhece a Deus, de forma alguma, né? Aí vai citar texto bíblico. Os textos que o irmão está citando, olha, eu entendo a intenção, mas é uma aplicação estranha, né? Simplesmente é a primeira vez que eu estou vendo isso, alguém usando versículos da Bíblia para meio que, entre aspas, combater, não é, a importância ou necessidade de um seminário. Porque é uma necessidade, tá? Não é uma vaidade, é necessidade. Resumindo, ele fala: não estou dizendo que a pessoa não deve de forma alguma fazer, mas sim que não é isso que vai dar o conhecimento de Deus a ela. Mas é claro, o seminário, por isso que eu perguntei depois, né? Tipo, qual é o propósito do seminário? Porque o seminário não existe para. Os seminários, no caso, eles não existem para dar conhecimento de Deus pessoal a alguém, né? Quem vai ao seminário, quem é enviado para o seminário, tem que ser um crente, né? Então, o seminário não é uma coisa profissional. Talvez o irmão possa estar confundindo o seminário ou faculdade teológica, né? Que é uma coisa que o MEC também já abocanhou, e quem quer ganhar dinheiro com isso vai colocar na norma do MEC. Eu estou falando de seminário, de verdade, seminário que é feito para a formação de pastores e não de pessoas que têm um diploma de bacharel em teologia. Isso aí para mim não vale nada também, se for desse jeito. Mas isso aí não impressiona, isso não tem nenhuma serventia real. O seminário tem que ter o objetivo real, esse é o propósito dos seminários, não é? Justamente de formar bons pastores, tá? É algo que tem a ver com a piedade, com a vida cristã. Quem vai para um seminário de verdade, sério, que tem esse propósito, são pessoas crentes, pessoas que são enviadas para lá porque a igreja, nesse sentido, não é, reconhece dons naquele irmão. E porque aquele irmão tem dons, não é, para ser um pastor, ele vai para o seminário para treinar, não é? Para aprender melhor a lidar com a palavra de Deus. Não é conhecer a Deus, porque ele é um crente, ele conhece ao Senhor pela obra do Espírito Santo, ouvindo a pregação do Evangelho. Mas ele não tem conhecimento suficiente das Escrituras para, com responsabilidade, ensiná-las. Ele pode fazer aplicações erradas da Bíblia, como o irmão está fazendo, né? Usando o texto de João 9, por exemplo. Olha o exemplo que o irmão usa aqui, João 9, né? Não podemos seguir o exemplo errado que já foi nos dado nas Escrituras. O cego de nascença era mais lustro que os seminaristas da época. Desculpa, mas esse texto não está falando nada sobre seminaristas. Esse texto não está ensinando nada contra o conhecimento da palavra de Deus. Isso é uma situação totalmente diferente daquilo que nós estamos conversando aqui. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o irmão pega esse texto e usa para mostrar que uma pessoa que não estudou, mas foi curada por Cristo, tem mais lucidez da verdade do que um seminarista, mas nem eram seminaristas, não é? E nem tem um pouco isso é um ensino. Isso não é um ensino, é um relato de algo que aconteceu. É um relato, não é um ensino, não é um padrão, não é para ser repetido, não é uma norma, um princípio, não é que rege basicamente essa questão do conhecimento de Deus. Então, só as aplicações que o irmão faz citando esses versículos aleatoriamente aqui já é um slogan, né, para mostrar para as pessoas como é importante ir para um seminário, porque sem ir para um seminário, muitas vezes a pessoa não tem condições. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim, não. Se a pessoa tem inteligência suficiente, não é, para compreender texto sem precisar ir para o seminário, não é, então essa pessoa pode passar por uma prova e demonstrar o seu conhecimento sem problema nenhum, né? O ordinário é que a pessoa vá para o seminário.
Inclusive, ele vai, continuando aqui, ele fala: isso é apenas uma garrafinha de água vazia que Deus vai usar para encher. Nós criamos os vasos, mas quem enche é o Eterno. E não há uma forma única de garrafinha de água. Por isso dizer, se a pessoa não tiver um certificado, não é esse o foco. O irmão está confundindo faculdade de teologia com seminário. Ou um seminário não deveria nem pensar em subir no altar, né? Primeiro que a gente nem tem altar, nós somos uma igreja cristã, não existe altar, né? Não tem negócio de altar. Ninguém sobe em altar na igreja cristã. É a mesma coisa que gritar pro Barrabás. Você está entendendo? As suas aplicações, como você está interpretando a Bíblia, é a prova cabal, irrefutável de que talvez você precise de um seminário. Talvez um pouco mais, né? E pessoas que de repente acabam pensando como o irmão também precisam de seminário. É importante entender isso aí, porque às vezes, se o irmão fala desse jeito, dá a impressão de que a pessoa que está defendendo a importância de um seminário, ou então quer um seminário, esse é arrogante, é presunçoso, confia nos homens. E a pessoa que rejeita o seminário acaba sendo humilde e um servo real de Deus. Isso não tem nada a ver. Na verdade, às vezes, as pessoas que não querem saber de estudar são as mais arrogantes de todas, porque elas se acham autossuficientes. Eu me basto. Né? E fica jogando a ideia de que isso não, é porque eu tenho intimidade com Deus. Conversa fiada, tá? Ele usa o texto de João 9,34. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Então, isso não tem nada a ver, isso não tem a ver com debate sobre seminário ou sobre conhecimento, né? Então, é uma má aplicação e uma demonstração de que o irmão não está compreendendo, talvez, como o texto deve ser usado. É para isso que o seminário existe. É para nos ajudar justamente a não cometermos essas gafes, né? Eu vou então e respondo, né? Porque o irmão chega a dizer que não quer seguir. Ele fala bem aqui, olha: eu compreendo sua opinião e respeito, quando eu respondi antes. Mas entre seguir a Bíblia e o homem, prefiro ficar com a Bíblia. Isso parece muito bonito, muito piedoso, mas eu vou mostrar como isso é algo falacioso. Me desculpe, mas isso não tem sentido. Eu vou explicar aqui, olha. Eu vou responder aqui. Então, entre a Bíblia e o homem, deixe-me explicar. O irmão domina grego, hebraico e aramaico? O irmão domina. Conhece bem, não é? Consegue ler perfeitamente essas línguas e traduzir, interpretar e fazer boa exegese? Se sim, parabéns, não é? O irmão superdotado. Significa que o irmão não precisa de traduções. Sempre lê direto dos originais. Se o irmão está dizendo que vai seguir a Bíblia e não os homens, então eu posso pressupor que o irmão tem um conhecimento, não é, maravilhoso das línguas originais e nem precisa de traduções, não é? Não precisa de traduções. Ele vai aos textos originais, que, não é, inspirado por Deus, não é, foi feito por homens. Deus inspirou homens. O meio para o qual ele anunciou sua palavra foram os homens, né? Então já fica estranho dizer que não vai seguir homens. Mas se o irmão não domina as línguas originais, ou seja, se o irmão não conhece grego, o grego koiné, o hebraico bíblico, não é? E o aramaico também, bíblico, então o irmão depende, não é, de traduções. E observe, se o irmão conhecer, se o irmão dominou essas línguas sem ter ido para o seminário, mais uma vez, glória a Deus, né? Então, que maravilha. É um sinal de que o irmão recebeu muitos dons de Deus, tantos dons, que não precisa da ajuda, não precisa da escola, digamos assim, e pode se virar sozinho. Eu não duvido que hajam pessoas assim, tá? Eu não duvido, né? Eu realmente creio que de repente possa haver alguém que Deus tenha dado dons a esse nível, não é, para não necessitar. Eu não sou um desses, né? Eu não tenho esse... eu não sou autodidata a esse nível, né? Então eu dependo também de aprendizado. Eu preciso de livros, tá? Até aqueles que se dizem autodidata, eu poderia me chamar assim, em muitos aspectos, mas eu não me acho autodidata. Por quê? Porque ainda que eu não estivesse numa sala de aula, no seminário, eu li os livros. Então, são meus professores aqui, certo? Então, não dá para poder ficar me orgulhando por conta disso. Mas, se o irmão tem esses dons e conseguiu dominar as línguas originais sozinho, maravilha, maravilha, né? Maravilha, tá? Mas se o irmão lê uma Bíblia traduzida, né? Se o irmão lê lá
a sua ACF, a sua Almeida Corrigida Fiel, ou então a Almeida Revista e Atualizada, ou a nova a Almeida Atualizada, não é? Ou então a NTLH, ou então a NVI. Não importa, se o irmão lê uma Bíblia traduzida, significa dizer, não é, que homens traduziram as Escrituras Sagradas, sem o qual o irmão não poderia nem sequer dizer isso. Eu prefiro seguir a Bíblia do que os homens. Ora, mas foram homens que traduziram a Bíblia para o irmão ler. Para mim ler. Eu leio assim também. E para outros lerem também. Então, é bom que o irmão pense direito, não é, sobre isso aqui e comece a rever seus conceitos. Faça o seguinte: aproveita o conteúdo do canal para estudar. Eu faço canal para isso mesmo. É para apresentar a fé reformada, mas o objetivo é ensinar a doutrina correta, não é, de maneira clara para os irmãos, não é? E recomendo, tem até cursos de teologia que o irmão pode fazer. Não é para se orgulhar, não. Ninguém vai terminar um seminário achando que sabe, não é? Como é que eu posso dizer, eu sou PhD em Deus? Isso não existe. O propósito do seminário é treinar obreiros, treinar pastores, e não ficarmos nos orgulhando de conhecimento. Porque no fim, e nisso eu concordo com o irmão, não é um seminário que vai me dar conhecimento de Deus. O seminário vai me dar conhecimento da Escritura Sagrada, certo? Para que eu possa saber como usá-la, como interpretá-la, como aplicar os seus textos e não cometer gafes, não cometer erros desse sentido, não é? Que vai acabar ensinando errado para as pessoas. A maneira como o irmão usou os versículos bíblicos aqui é uma maneira errada de ensinar, porque a Bíblia não está ensinando isso. Não existe uma luta da Escritura contra seminários, ou contra seminaristas, não é? Ou contra teologia. Não existe isso, certo? Então é uma má leitura. O seminário está aí para nos ajudar nisso, tá? Para podermos pregar, porque entenda, meu irmão e os demais irmãos, a tarefa de pregar o Evangelho, de ensinar a Escritura, é uma tarefa séria, muito séria, tá? Quem não se preocupa com isso acaba criando problemas, não é? Que são terríveis, terríveis, e que fazem mal para as ovelhas de Cristo. É um trabalho responsável. Eu, pessoalmente, se eu não tivesse conhecimento teológico, eu não hoje, né, com a mentalidade que eu tenho, eu jamais iria até um púlpito para pregar. Jamais, porque não faz sentido, seria irresponsável para mim. Eu seria um irresponsável se, sem conhecimento bom das Escrituras, sem ter sido treinado, sem ter aprendido de outros, sem ter humildemente me submetido a professores para aprender, para ser questionado e entender verdadeiramente a palavra de Deus, eu não ia aceitar ser um pregador. Eu poderia pregar para pessoas na rua evangelizando, sem problema. Eu vou evangelizar a pessoa, falar basicamente do amor de Cristo. Mas o Evangelho, toda a Escritura, não é, tem muita complexidade que eu preciso compreender para ensinar todo o conselho de Deus às pessoas. Né? Então, é nisso. Né? As igrejas reformadas têm mantido essa prática desde o século XVI, de realmente treinar bem seus oficiais, seus pastores, justamente para não sermos irresponsáveis, não é? E colocarmos pessoas com título de pastor que mal conhecem a Bíblia, que não sabem interpretar corretamente e que vão muitas vezes ensinar coisas erradas e heresias até, porque não conseguem compreender a Escritura, né? Então, Deus nos deu um livro, não se esqueça disso, tá? Então temos que interpretá-lo. Então, pessoal, se há mais algum irmão já pensou sobre isso ou vai pensar sobre isso ainda, deixa aí nos comentários, é importante compartilhar isso, tá bom? E lembrando, né, o objetivo aqui não é causar debate e nem tampouco desmerecer ninguém. Eu respeito o que o irmão está falando, mas eu acho que o irmão não está entendendo muito bem o propósito de um seminário. Se mais alguém entende assim, ou compreendeu o que o irmão disse ou o que eu disse, por favor, coloque nos comentários. É bom, né? Desde que seja de maneira respeitosa, mantemos o diálogo aqui, tá bom? Deus abençoe e valeu, até o próximo vídeo.